Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, o Brasil assistiu a mais um fato que pode levar à derrocada de Bolsonaro. Me refiro aqui às declarações prestadas pelo senhor Paulo Marinho, segundo o qual um delegado da Polícia Federal teria, em conluio com o senhor Flávio Bolsonaro, postergado a deflagração da operação policial, que viria a ser conhecida como Furna da Onça, para uma etapa posterior ao segundo turno das eleições presidenciais. Apenas a título de referência, a Operação Furna da Onça foi aquela que investigou diversos deputados aqui na Alerj, na nossa Assembleia Legislativa, e que focou muito na pessoa do senhor Flávio Bolsonaro, e em particular de seu assessor Queiroz, no episódio que ficou vulgarmente conhecido como a rachadinha da Alerj. Trata-se de fatos muito graves que, se forem comprovados, podem dar ensejo a mais uma via para a queda do presidente da República. Assim, neste vídeo, trataremos das 3 vias que eu enxergo para a remoção de Bolsonaro do poder e abordaremos também os protagonistas envolvidos nessas medidas. Vamos a ela. A primeira via, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mediante uma eventual ação de anulação da chapa Bolsonaro-Mourão. Com base em quê? Com base nessas afirmações trazidas hoje pelo senhor Marinho, mais especificamente na demonstração dos fatos por ele alegados. E com base em que seria proposta uma ação no TSE, possivelmente com base em um determinado dispositivo da nossa lei eleitoral, do Código Eleitoral Brasileiro, que diz ser anulável uma eleição quando ela estiver viciada de falsidade. Atentem bem para essa palavra falsidade, que me parece ser usada na lei eleitoral mais ou menos como um sinônimo de um erro essencial quanto à pessoa, como nós usamos lá no direito civil, no Código Civil. Em outras palavras, um erro sobre características essenciais daquela pessoa que fariam um determinado eleitor conceder ou não um mandato eletivo a ela. Traduzindo e já fazendo uma pergunta a vocês. Vocês que tiverem votado em Bolsonaro, teriam votado ainda assim se tivessem tido conhecimento do caso envolvendo o senhor Queiroz e o senhor Flávio Bolsonaro? Se a resposta for negativa, se vocês disserem não teríamos votado se tivéssemos tido ciência dessa circunstância, aí estará demonstrada a falsidade, ou seja, um engano, uma burla sobre a identidade de alguém, sobre uma característica essencial de alguém, e aqui me refiro ao senhor Flávio, hoje senador, mas que, convenhamos, é uma característica que se estende ao pai, pois, como já vem sendo fartamente demonstrado, foi o pai, o chefe do clã Bolsonaro, que apresentou Queiroz a Flávio. Queiroz não era um amigo particular de Flávio que não fosse sequer do conhecimento do seu pai. Muito pelo contrário, parecia ser um amigo e um amigo íntimo de Bolsonaro, Bolsonaro pai, um frequentador de seus churrascos, de suas festas familiares. E agora nos perguntamos qual a perspectiva efetiva da viabilidade de uma eventual ação perante o TSE.
aí, sob uma perspectiva mais pragmática, eu não enxergo, posso estar equivocada, o futuro pode vir a me contradizer, até gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre isso, mas eu não enxergo uma perspectiva favorável para uma eventual ação de cassação de chapa. Por quê? Porque num passado muito recente vimos uma outra chapa que foi plenamente absolvida pelo TSE, apesar da abundância de provas. Aqui falo da chapa Dilma Temer, onde sobravam provas de financiamento de campanha com uso de caixa 2, e mesmo assim o tribunal, numa interpretação bastante leniente, entre aspas, da lei eleitoral, absolveu aquela chapa. Pelo mesmo motivo, acho difícil acreditar no êxito de uma eventual ação de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Vamos à segunda via, e aqui deslocamos o nosso olhar do TSE para um outro poder, para o parlamento. Vamos falar um pouco, mais uma vez, do impeachment. Impeachment protagonizado pela figura do senhor Rodrigo Maia, que, como presidente da Câmara dos Deputados, deveria dar início a um dos vários processos de impeachment. Aqui pergunto eu, senhor Maia, por que o senhor insiste, se obstina em engavetar mais de 30 pedidos de impeachment, enquanto negocia cargos com o presidente, negocia benesses, inclusive para o dito Grupo Centrão, uma das alas mais fisiológicas do parlamento? Por que o senhor se obstina nisso? Já vimos aqui, já sugeri aqui neste canal, que se Bolsonaro vier por um acaso a decretar um estado de sítio em meio a uma pandemia, a uma calamidade pública, a uma crise econômica sem precedentes, e, sobretudo, se Bolsonaro dispuser do apoio das Forças Armadas para isso, senhor Maia, ele certamente não pedirá o seu consentimento para decretar o tal estado de sítio. E nessas circunstâncias, talvez o senhor seja o primeiro a ter o seu mandato cassado e a ser até, quem sabe, exilado do país. Essa é uma possibilidade. Então, senhor Maia, por favor, abra os olhos, interrompa esse namoro, entre aspas, que o senhor vem travando com o Planalto, como vem sendo amplamente noticiado, para usar as metáforas matrimoniais de Bolsonaro. Interrompa esse namoro e dê início a pelo menos um dos pedidos de impeachment que o senhor tanto engaveta. Agora vamos à terceira e última via democrática para a remoção de um presidente da República. Tornamos a deslocar o nosso olhar na Praça dos Três Poderes e vamos a um outro poder, Supremo Tribunal Federal. Aqui me refiro a uma eventual ação criminal proposta contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, não por crime de responsabilidade, mas por crimes comuns. Já tracei essa diferença aqui no canal, não vou me repetir para não exaurir a paciência de vocês. Nesse contexto de uma eventual ação penal no Supremo, temos duas figuras que assumem o protagonismo. Vamos a elas. A primeira figura é a figura do ministro Celso de Mello, que está presidindo os inquéritos, as investigações em torno de Bolsonaro, em torno da suposta prática de crimes como, por exemplo, falsidade ideológica, advocacia administrativa e vários outros crimes atribuídos a Bolsonaro, supostamente praticados por ele contra a administração pública. E por que a figura de Celso de Mello assume esse protagonismo? Porque ele está presidindo as investigações, inclusive
promovendo o depoimento de pessoas, assistirá amanhã ao bombástico vídeo da reunião ministerial, ao qual tanto ansiamos ter acesso, assistirá esse vídeo, que eu acho que é uma das provas mais robustas do processo, e deverá diligenciar esses inquéritos. Agora convido vocês a um exercício de reflexão. Imaginem comigo, se por um acaso esses inquéritos se prolongarem por mais de alguns meses, e se no mês de setembro eles não estiverem ainda concluídos? Imaginem só, setembro e os inquéritos ainda estiverem em curso. O que acontecerá? Lembro a vocês que setembro é o mês da aposentadoria do ministro Celso de Mello, decano, o ministro mais antigo da corte, mês em que ele terá de se retirar do Supremo, e aí os processos aos seus cuidados, incluindo-se esses inquéritos, serão confiados a quem? A pessoa que vier a ser indicada por Jair Bolsonaro. E pergunto a vocês o óbvio: vocês acham que o cachorro morderá a mão de quem o alimenta? Esse questionamento deixa muito evidente, a meu ver, uma questão que é bem tormentosa entre nós, que tem sido discutida a miúde, que é a forma de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E estenderia até aos ministros do Superior Tribunal de Justiça, os ministros das cortes superiores do país. Vocês concordam com essa forma de nomeação? Vocês concordam que essas pessoas sejam designadas pelo presidente da República e acabem a vida, para falarmos em termos muito francos, prestando a sua gratidão, prestando o seu tributo àquele nomeante, àquela figura política que os tenha colocado ali, naquela vaga tão relevante para o país? Vocês concordam com isso? Essa é uma discussão bem conflituosa e mostra a envergadura do nosso presidencialismo no Brasil, um presidencialismo bastante forte que confere ao presidente da República diversos poderes, dentre eles o de nomear os ministros das cortes superiores. Então, para não me estender demais, se esses inquéritos não forem concluídos, não forem encerrados até setembro, possivelmente eles venham ser arquivados pelo futuro substituto de Celso Mello, ou então obstruídos, possivelmente dirigidos com, digamos, uma certa parcialidade pela pessoa que virá. E agora vamos ao nosso último protagonista de hoje, que é o senhor Augusto Aras, o nosso PGR, Procurador-Geral da República, em que reside o protagonismo de Augusto Aras. Reside no fato de que as ações penais no Brasil, ou pelo menos mais de 90% delas, são de legitimidade exclusiva do Ministério Público, ou seja, só podem ser propostas pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça, aqui no caso, pelo Procurador-Geral da República, devido à prerrogativa de foro do Presidente da República. Mais uma vez, questionamos: quem nomeou o senhor Aras? A resposta é óbvia, vocês bem conhecem: Bolsonaro, a pessoa que está sendo investigada. Aí nos perguntamos: por que a nossa Constituição não permitiu simplesmente que o Procurador-Geral da República, a figura mais proeminente de todo o Ministério Público do país, seja apenas escolhido por uma eleição entre seus pares? Por que tem que haver esse ato de nomeação por parte do presidente da República? Mais um indício da força
do nosso presidencialismo brasileiro, dos enormes poderes concentrados na mão do presidente da República, que tem as prerrogativas constitucionais, não só de nomear pessoas que poderão vir a ser seus juízes, como no caso os ministros do STF, como também pessoas que poderão vir a ser seus acusadores, no caso do senhor Aras. De toda forma, espero que o senhor Aras ainda tenha um mínimo de lucidez, de sensatez, para dizer o mínimo, e que após a colheita de tantas provas, vamos aguardar ainda o teor do vídeo, sobretudo após a exibição do tão polêmico vídeo. Esperemos que ele dê início a essa ação penal mediante o oferecimento de uma denúncia. Denúncia no universo jurídico significa a peça que inicia a ação penal. De toda forma, eu quis comentar aqui com vocês essas três vias para a possível remoção de um presidente da República do cargo, sobretudo enfatizando esse aspecto, reitero eu, de um presidencialismo forte, de um presidencialismo que concentra muitos poderes na mão do primeiro mandatário do país. Lembro a vocês que nós somos um país onde a legislação eleitoral, nem a legislação eleitoral, nem a Constituição contemplam mecanismos como, por exemplo, o recall. Recall foi um mecanismo já debatido aqui neste canal, que é um mecanismo usado em algumas legislações, como, por exemplo, em alguns estados norte-americanos, e que permitem uma atuação mais direta da população, dos governados, nesse mecanismo de remoção dos governantes em casos variados, como, por exemplo, nas hipóteses de insatisfação com a sua performance, com o seu desempenho, na hipótese de desonestidade, em várias hipóteses das quais já tratei aqui neste canal. Ficaria muito honrada se vocês assistissem para comentarmos juntos. Então, num país onde carecemos desses mecanismos para o exercício de uma democracia mais direta, para agravar esse cenário, ainda temos mecanismos constitucionais que colocam muito dos protagonistas, dos quais tratamos hoje, em última análise, nas mãos do presidente da República, por terem sido nomeados por ele. De toda forma, espero que, com todas essas fragilidades, com todos esses defeitos criticados aqui, as instituições consigam acordar antes de serem aniquiladas por um presidente da República de viés muito autoritário, que não cansa de aglomerar, de incitar as pessoas a se aglomerarem em plena pandemia, levando-as a um risco enorme de vida, podendo incorrer inclusive num genocídio, como tenho comentado tanto. Então, num momento como esse, é crucial que as nossas instituições estejam despertas e não se deixem envenenar pelas benesses oferecidas pelo primeiro mandatário da nação e exerçam minimamente o seu papel, para o qual seus representantes são fartamente pagos pelos nossos impostos. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de tecer com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.